Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência foi criada em 2015 a pedido das ex-deputadas Mara Gabrilli e Rosinha da ADEFAL, que são cadeirantes. O colegiado analisa todos os projetos que tratam de pessoas com deficiência, assim como pesquisas científicas que visam a melhorar as condições de vida dessas pessoas, inclusive com células-tronco. Atualmente, 24% dos brasileiros têm alguma deficiência, segundo o IBGE. O novo presidente da comissão é o deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, que já presidiu a Comissão do Idoso e é delegado. É com ele que eu converso agora sobre as prioridades do colegiado para este ano. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputado, como vai? Graças a Deus, tudo ótimo, trabalhando muito animado nessa nova tarefa. Depois de ter ficado um bom tempo na comissão, fiquei 2 anos na comissão das pessoas idosas, agora recebi essa nova missão, porque esse tipo de trabalho aqui é realmente uma missão, um sacerdócio. Trabalhar com idosos, trabalhar com pessoas com deficiência, melhorar a vida dessas pessoas é muito importante. Então, estou muito animado num passo muito importante nesta hora. O senhor declarou, quando foi eleito para presidente da Comissão Deficiente, que seu objetivo principal vai ser melhorar a legislação para atender a esse grupo de pessoas. Quais são as prioridades em termos de legislação? Na realidade, nós temos muito poucas legislações, não é? Tanto, eu sempre dizia, na Comissão do Idoso, porque a Comissão do Idoso era uma comissão nova, tal qual a comissão também de pessoas com deficiência. São comissões que têm pouco mais de 2 anos. E hoje também tem muito pouca legislação, porque esse era um problema que não se dava muita atenção tão diretamente. Porque as comissões, por exemplo, quando você falava, bom, vamos criar a comissão do trabalho, tá bom, vamos criar a comissão de finanças e orçamento. Diz respeito a um grupo maior. Agora, essas pessoas ainda são, graças a Deus, são minoria na sociedade, não é? Então, essas comissões vieram muito depois. Então, assim como nos preocupamos em fazer uma nova legislação, uma boa legislação na comissão das pessoas idosas, agora estamos na comissão dos deficientes. Além de muito pouca legislação, existe também uma falta de fiscalização. Não é? Claro que esta é uma coisa que precisa consciência das pessoas. Por exemplo, se nós temos uma legislação hoje que obriga um determinado estabelecimento comercial a ter lá uma vaga para pessoas com deficiência, não dá para nós termos um policial ou um guarda, enfim, uma pessoa fiscalizando o tempo todo essa vaga. Há necessidade que as pessoas tenham consciência de que não podem ocupar estas vagas se elas não são pessoas deficientes. É uma cultura que vai ser criada. É uma cultura que nós vamos criando. Claro que por ser uma coisa nova, as pessoas ainda não têm muito essa cultura. Então, por exemplo, às vezes a gente vê pessoas num shopping, lá tem meia dúzia de vagas para deficientes e também para idosos, e daqui um pouco um rapaz com 19, 20 anos, com som alto, chega, para, o carro fecha e vai embora. Quer dizer, o que está faltando isso é consciência. É claro, e volto a dizer, nós não vamos ter um policial em cada lugar para fazer cumprir estas regras, não é? O desrespeito, por exemplo, do próprio atendimento do serviço público, onde os idosos têm prioridade e as pessoas com deficiência também têm prioridade. Agora, há necessidade, porque muitas vezes a própria pessoa idosa ou a pessoa com deficiência, já que estamos falando também dos dois casos, a própria pessoa com deficiência, ela muitas vezes não tem muitas condições para exigir. Então, por exemplo, eventualmente um cadeirante, ele está lá e sabe que tem prioridade numa determinada situação, mas daqui um pouco chega um rapaz com 1,80 m todo forte, ele não tem coragem de discutir e dizer o seguinte, não, a vez é minha, não é? Ou então chamar um policial. Então, basicamente, claro que nós precisamos ter leis muito específicas e muito diretas e fazer cumprir-se essas leis, mas acima de tudo há necessidade da conscientização das pessoas para que sejam respeitadas as leis e aqueles hoje que mais sofrem, que a sociedade precisa ampará-los e não simplesmente deixá-los no segundo plano. E não haver retrocessos também, né, deputado? Porque, por exemplo, eu não sei o que o senhor acha do BPC dentro da reforma da Previdência.
ele mexe com o benefício de prestação continuada que pessoas com deficiência também recebem. O que o senhor está achando do fato de haver essas modificações dentro do âmbito da reforma da Previdência? Eu acho o seguinte, Mariana, nós precisamos ter uma reforma da Previdência. Claro que a reforma da Previdência, lamentavelmente, não deu muita atenção ao lado mais social, não é? Mas simplesmente se diz o seguinte, olha, o Brasil está numa situação difícil, nós temos uma dívida interna muito grande, nós temos despesas do governo muito altas, nós não temos hoje arrecadação suficiente para isso, então precisamos tirar de alguns lugares. E, por exemplo, então disseram o seguinte, olha, em 10 anos nós precisamos ter uma economia de 1,3 trilhão. Mas peraí, eu economizar 1,3 trilhão. Agora, e como é que ficam as pessoas que mais sofrem? Onde é que fica o social? Onde é que fica um amparo social para essas pessoas? O BPC, por exemplo, é um amparo social. É um benefício que aquelas pessoas que são deficientes, principalmente, têm esse benefício. E aí, o que o ministro entendeu? Que poderíamos cortar esse benefício, primeiro mudando a idade e depois reduzindo o seu valor. Eu sou totalmente contrário. Uma pessoa com 60 ou com 70 anos que tenha problemas de locomoção, problema de deficiência, essa pessoa precisa ter um mínimo de amparo. Até porque muitas vezes essa pessoa já contribuiu muito com o país quando estava nas suas plenas condições de trabalho. Não é? Ou mesmo que isso não aconteceu, ela tem que ter uma proteção social do país. Então, eu sou totalmente contra. E eu luto muito para que essa história do BPC desapareça do novo projeto e continue exatamente como está. Porque as nossas pessoas, os nossos deficientes, eles precisam ser respeitados. E você precisa dar um mínimo de condição para ele poder viver. Não é? E o mínimo de condição é pelo menos um salário mínimo para que ele possa sobreviver. Não é nem viver, é sobreviver. Os remédios são caros, a dificuldade é grande para todas as coisas, então ele precisa ser respeitado. E não é o fato de R$400, como querem dar, ou um salário mínimo, não. Isso não vai mudar nesse grande cômputo geral. Como é que o seu partido, o PSC, está vendo essa questão do BPC na Previdência? É totalmente contra. Contra colocar o BPC, não é? Assim como nós somos contra também elevarmos uma idade de 65 anos para o produtor rural, para o rural, não é? Quando lá no rural uma pessoa começa a trabalhar com 12, 13 anos, a criança, o menino começa a trabalhar com 12, 13 anos, que é diferente da cidade, não é? E que normalmente quando chega aos 50, 60 anos, já não tem mais o que fazer. Então não dá para nós levarmos essa pessoa até 65 anos obrigando a, depois disso, receber um salário mínimo. Certo. Vamos falar um pouquinho de outra coisa. Por um lado, até pelo sucesso das políticas públicas das últimas décadas, as pessoas antes morriam mais cedo, né? Elas agora estão vivendo mais. E até depois de um derrame também, porque a saúde melhorou, elas continuam sobrevivendo. E aí o número de pessoas com deficiência vai aumentando, né? Dá para agir nesse campo também de tentar evitar algumas coisas que levem, por exemplo, há um número crescente também de acidentes de carro, de acidentes com arma de fogo. O senhor acha que há como evitar esse tipo de alguns acidentes? Não, os acidentes, normalmente já se diz acidente, então eles acontecem. É claro que hoje, por exemplo, você pega, isso aqui é um dado muito forte, jovens hoje que são acidentados com motocicletas, com motos. Né? Você pega, por exemplo, as grandes cidades, por exemplo, como São Paulo, você tem 2 pessoas morrendo por dia com as suas motos e tem um grande número que vão aos hospitais e que normalmente ficam com problemas de locomoção. Esta pessoa entra nessa lista. Tá certo? Quer dizer, então você vê... E a moto está sendo usada muito para trabalho. É muito para trabalho, muito para trabalho, tá certo? Quer dizer, então ficou com grande fluxo nas cidades, então a moto fica muito mais rápido. Outra coisa, as pequenas entregas são feitas também por motociclistas, não é? Pelos tais motoboys, e essas pessoas normalmente sofrem muito com isso. Consequentemente, elas passam a estar nesta lista de pessoas que se tornaram deficientes e que o Estado precisa ampará-las. Não é? Então, eu acho que hoje esta comissão nos dá muita paz, muita tranquilidade para poder desenvolver alguma coisa em que a gente possa dizer o seguinte, isso é real, não é? E atender aqueles que mais sofrem, aqueles que mais vivem da necessidade do governo. Então, exatamente por isso, não dá para nós, por exemplo, que essa história do BPC, volto a dizer nele, não dá para nós imaginarmos, não esquece isso. Essas pessoas pode eventualmente ter um custo, mas é um custo que nós temos que arcar. Agora, é claro, com mais educação no trânsito, talvez a gente resolva parte dos problemas.
não é? Com mais educação alimentar, a gente resolve outra parte dos problemas. Se você tirar um pouco do sal, talvez você tenha menos derrames, não é? Então, eu acho armas. E armas, a mesma coisa de armas. Eu, por exemplo, como delegado de polícia, mas eu acho muito complicado alguém que não tem nenhuma intimidade com uma arma tê-la. Não é? E mesmo assim, por exemplo, às vezes deixar em casa, uma criança que pode pegar, um adolescente que pode pegar. Então, mas é um outro assunto. Esse assunto de armas a gente volta a dizer num outro momento, não é? Agora, há necessidade, sim, de toda atenção nesse caso, porque, repito, se nós tivermos uma conscientização também da população nessa direção, com a sua alimentação, com o seu cuidado no trânsito. Hoje nós temos, por exemplo, um grande número de jovens que estão sendo acidentados lendo mensagens no WhatsApp, não é? E, consequentemente, às vezes, praticam um acidente, atropela alguém e todas essas pessoas depois caem em uma conta só, a conta do governo. Tanto para se cuidar, como para que possa se manter depois. Deputado, eu fiz recentemente uma matéria para a TV Câmara aqui sobre síndrome de Down, que foi o dia da síndrome de Down. E atualmente existem 82% das crianças com Down estão na escola padrão, não estão mais naquelas escolas especiais. E uma das mães e pais que eu ouvi, eles disseram que isso é uma coisa, a questão da inclusão é muito importante. Como é que o senhor vê a questão da inclusão, tanto no trabalho quanto nas escolas? A inclusão é muito importante. Agora, precisa ver como é que caminha também essa inclusão. Não dá para nós, por exemplo, pegarmos uma criança, um autista, por exemplo, ou uma criança com síndrome de Down mais acelerado e colocarmos numa sala de aula normal, tal com as outras crianças. Tá? Eu acho que ela pode sim estar nessa sala de aulas, mas ela tem que ter um acompanhamento de algum professor especializado nisso. Porque não é todo professor que está especializado nisso. Muitas vezes ele não consegue lidar, por exemplo, com uma criança autista quando ela tem um pico, não é, de tensão. Então, há necessidade de uma atenção especial para isso. Eu acho que, claro, ela tem que estar incluída na sala de aula. Não dá para você simplesmente pegar uma sala de aula e falar, você vai ficar o tempo todo aqui só com 2, 3 crianças com teu problema. Não. Você tem que trazer elas, incluir elas nessa classe, porém com um professor diferenciado para cuidar delas. Porque a classe pode ter até 2 professores. Na classe que eu fui, a professora conseguia lidar com 3 ao mesmo tempo. Se a professora tem alguma especialização nesta direção, é muito válido. E eu acho que aí sim nós precisamos especializar professores para isso, não é? Agora, quando você tiver professores especializados, é o caso, por exemplo, hoje você tem que especializar em todas as áreas. Nós temos um problema, quer ver um outro problema que a gente estava conversando esses dias, ali com as pessoas que têm nos visitado, o problema da inclusão nos empregos. Hoje, então, por exemplo, existe uma lei que obriga as empresas a contratarem o número de pessoas com deficiência. As cotas. As cotas. Porém, tem um grande problema. Muitas vezes essas pessoas não têm a mínima viabilidade para estar naquele emprego. Então as pessoas também não estão preparadas para isso. Então nós precisamos ter a inclusão dessas pessoas, mas nós temos essas pessoas preparadas para isso. Nós estamos trabalhando, por exemplo, é uma ideia nossa, a questão do Sistema S, que hoje tem o funcionário, ele prepara o funcionário para isso, ele dá a integração, a palavra não é essa. Mas, enfim, eles preparam o funcionário, eles trabalham o funcionário para isso, né? Quer dizer, educam o funcionário para isso. Agora, há necessidade de que o Sistema S também possa dar a estas pessoas a formação suficiente para que elas possam se incluir no mercado de trabalho. Porque muitas vezes as empresas hoje têm lá no quadro, teria necessidade de cumprir essa cota, mas muitas vezes elas não têm esse funcionário preparado para isso. Aí vai o Ministério do Trabalho, questiona ela e diz o seguinte, olha, nós não temos gente para isso. Não é? Então, isso é tudo uma questão de integração. São muitas questões a serem analisadas. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas a gente continua outro dia. Eu conversei com o deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, que é agora presidente da Comissão pelos Direitos dos Deficientes, aqui da Câmara. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Você pode rever esta edição e assistir a outras em câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais.